Show, maravilha. E hoje eu trouxe aqui o meu amigo, alguém que eu conheço de longa data, que tem um profundo afeto e carinho, David. Esse que tem uma história aí um pouquinho, como que eu digo, inspiradora, que veio de um lugar improvável e hoje está num lugar que a gente olha e tem orgulho de pessoas que tentaram, venceram e superaram seus desafios. David, cara, muito prazer, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, meu querido. Eu que agradeço aí pelo convite aí, pela oportunidade, né, da gente estar aqui batendo um papo. Você também é uma das pessoas que fez a parte da mudança, assim, de algumas mentorias, né, que hoje eu tenho um pensamento diferente, né? Você sabe disso, você me ajudou a entender um pouquinho um lado que eu vivo hoje e eu agradeço a Deus pela sua vida e pela oportunidade de estar aqui. Que bacana, cara. Eu lembro de alguns momentos nossos, né, na igreja, ali onde a gente conversava bastante, terminava o culto, a gente ficava lá papeando e filosofando, falando de várias histórias que a gente viveu e compartilhando ideias. Sim, sim, foi tempos maravilhosos, né? E eu costumo dizer que Deus coloca as pessoas certas no momento certo ali, que tudo tem um propósito, né? E a gente está aqui hoje para entender um pouquinho o que Deus fez nas nossas vidas. Cara, que maravilha. David, eu tenho uma pergunta para você aqui, trazendo de lá. Antes de você começar a falar um pouquinho de você, eu já vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho muito relevante e importante. Sim. Mas antes, eu vou deixar você se apresentar primeiro, falar quem você é, de onde você veio. Olho naquela câmera. Primeiramente eu quero, né, agradecer mais uma vez por estar aqui. Meu nome é David, né? Sou natural de Paraná, nasci lá em Maringá. Hoje estou aqui na capital, juntamente com nosso querido Leon aqui. E tô com meus 28 anos, né? Aprendi um pouquinho no decorrer dessa vida que tudo tem um tempo, né? Determinado no céu e na terra para todas as coisas. E a minha mãe, Aline, né, se encontra ainda no estado do Paraná, tá lá na terrinha. Um abraço para ela. Um abraço para minha mãe, ela é muito especial para mim, né? E todos os meus familiares, a minha irmã Jéssica, o meu irmão Marcelo, né? A todos eles aí também quero deixar um abraço. E é isso, meu querido. Estamos aqui às suas ordens aqui. Maravilha, maravilha. David, minha primeira pergunta para você é, me diz aí, como que foi a sua infância e a sua juventude? Que tipo de sonhos e projetos você sonhava para o seu futuro antes da sua vida tomar outros caminhos? Cara, então, eu, quando eu tinha meus 8 anos, né, servia a Deus juntamente com a minha mãe me apresentou, né, o reino de Deus, e no decorrer desse período, né, quando a gente está ali se conhecendo, quando criança, a gente vai tendo ali as suas primeiras atitudes, né, de jovem, adolescente, e um dos meus maiores sonhos era ser jogador de futebol, né? Era poder entrar para essa família, né, de ser jogador. Infelizmente, assim, quem nasce numa situação mais complicada, né? Uma vida financeira menor, alguém que não tem tantas condições para realizar este sonho, né? Eu não consegui adquirir este sonho, então tive um sonho de ser policial também, né? E assim, o sonho de ser policial, ele era muito por conta assim que quando a gente assistia aqueles filmes, via que a polícia fazia o bem, defendia as pessoas, né, protegia as pessoas. Então, quando criança, eu tive esses dois sonhos, ser jogador e ser policial. Infelizmente, nenhum dos dois ali foi realizado. Show, muito bom. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Fiz algumas anotações. E voltando lá para o início da sua vida, né? Que eu conheço um pouquinho da sua história. O que você diria que, assim, o que te levou a dar o primeiro passo no mundo da criminalidade? Para você foi algo como uma questão financeira, questão de poder, carros, dinheiro, coisas voltadas para bens materiais, ou algo te influenciou de forma externa?
Então, assim, quando eu decidi, né, entrar para a vida do crime ali, que eu tomei os primeiros passos, foi uma coisa mais financeira no quesito que eu perdi ali meu primeiro emprego, né, que eu tive registrado, e meio que eu fiquei com meio perdido, né? Fiquei ali preocupado com a finança, né? Eu tinha ali algumas contas para pagar, tinha também a minha mãe, tinha ali as pessoas ali que eu ajudava também da minha família e eu perdi esse emprego. Mas quando eu comecei a vender a cocaína, foi meu primeiro passo ali a vender essa droga. Não era a minha intenção ser criminoso. Eu tinha uma intenção de ter um dinheiro. Era só ter o dinheiro. Eu tinha meus 16 anos ali, de 15 para 16, quando eu comecei a vender essa droga. E a minha intenção não era ser criminoso. Não é à toa que eu somente vendia, pegava um dinheirinho ali, comprava algumas coisas, pagava algumas bebidas, alguns lanches, era só isso. Mas o crime em si, ele adentrou dentro de mim quando... Só assim, na verdade, quando você iniciou, você começou a traficar. Isso, comecei a vender droga, a cocaína, né? Não podia vender em qualquer lugar, então a gente tinha que vender em bailes funk. Era onde a gente podia vender, era em baile funk, né? Então, esse foi o primeiro passo, vendendo a cocaína. Mas eu jamais imaginaria que eu seria um criminoso, né? Só que no decorrer de vender a cocaína teve as consequências. E uma das consequências foi que um amigo, né, que hoje não se encontra mais entre nós, infelizmente ele morreu, mataram ele. E quando mataram ele, foi algo que acendeu dentro de mim uma ira. E eu não conseguiria fazer nada sobre vingança, sobre dar o troco, né, sobre esta morte, se eu não entrasse pro crime. Então eu fui meio que obrigado, na minha concepção, né, o meu coração, a minha mente, ela falava para mim, você vai precisar entrar pro crime. Então foi aonde eu procurei entrar pro crime de verdade, aonde ali tive que ir atrás de pessoas que tinham conhecimento de revólver, de arma, que tinham conhecimento de roubar, de matar. Então eu tive que me aprofundar em conhecer essas pessoas. Foi aí onde eu dei o meu primeiro passo, e eu costumo dizer que eu entrei pro crime de verdade mesmo por conta da morte de um amigo meu que hoje não se encontra mais aqui. Que é esse amigo que você estava mencionando agora. O Jonas. O Jonas é uma pessoa incrível. Na verdade, ele nasceu em São Paulo e foi morar lá no Paraná. E costumo dizer que assim a gente pega carinho e até mesmo um amor pela pessoa, né? Infelizmente, e ele morreu assim numa morte tão feia que se eu contar pra vocês, assim, vocês vão falar, caramba, assim, até eu me sentiria no lugar dele. Ele tinha um boné num valor de R$ 70, assim, de skatista na época, a gente andava de skate. E um rapaz ali, um menino de 15 anos que matou ele, estava totalmente drogado. 15 anos, cara? 15 anos. O Jonas tinha também os seus 15 para 16 anos e o menino que matou ele tinha 15 anos. E o menino pegou, passou de bicicleta do lado dele, tomou o boné dele. No que o menino tomou o boné dele, ele me ligou, falou pra mim, David, o rapaz acabou de tomar meu boné, cara, o que eu faço? Eu falei, vem pra casa, né, depois a gente vai lá e resolve, né, pega seu boné novamente. Ele falou, não, eu vou lá resolver, e foi resolver. No que ele foi resolver, o rapaz, infelizmente, sacou de uma faca e deu uma encravada no coração dele, depois deu outra encravada, e ali em si ele foi os primeiros passos para ele entrar em óbito. E aí é onde entrou essa notícia pra mim. Minha mãe tentou me ajudar, tentou conversar comigo, só que naquele momento o ódio, a raiva, a ira, a depressão tomou conta assim de mim de uma tal maneira que eu me vi obrigado a entrar pro crime. Foi através dessa morte aí. Na verdade, assim, foi mais um sentimento de vingança, né? De poder... Isso. Eu queria ter ele de volta, eu não ia poder ter ele de volta, e por não poder ter ele de volta, eu quis ir atrás do rapaz. E já agradecer a Deus também que, né, não tive esse êxito e não consegui ir atrás do menino. O menino hoje ele está vivo também, e graças a Deus hoje a gente tem um pensamento diferente, né? Cara, que bom, hein? Que bom. E David, hoje em dia, principalmente os jovens, né? A gente vê muitos jovens, muitos adolescentes, eles começam a fantasiar
que ele entrando para o mundo do crime vai trazer para ele carros, dinheiros fáceis, uma vida de glamour, né? Principalmente aí quando a gente vê pessoas ostentando coisas, bens materiais. Para você, como que era a sua realidade nua e crua, na sua vivência quando você vivia no mundo do crime? Então, na realidade é assim, no começo que você adquire ali o crime, o verdadeiro crime, que você começa a conversar com pessoas que são de alto escalão, ele vai te oferecer muitas coisas ali que vai tipo clarear os teus olhos, vai te chamar a atenção. O dinheiro vem fácil, mulheres vem fácil, carro vem fácil, tudo isso vem fácil. Mas existe uma parte do crime que a qual não é contada para as pessoas e para os jovens a qual estão tentando a este lado terrível, é que somente as pessoas que ditam o crime, que estão no poder lá em cima, que eles conseguem alguma coisa e ao mesmo tempo eles também perdem tudo. Os laranja, né, que a gente chama de laranja, os meninos que tá querendo entrar nessa, eles só têm a perder. Os que já são cavalo velho do crime, os caras que já estão em cima do poder, eles perdem também. Eles não conseguem, só que eles vendem uma ilusão para as pessoas que aquilo que eles conseguem no começo vai ser algo futuro. Só que não é verdade. A verdade do crime é que quando você consegue um carro, quando você consegue uma moto, quando você consegue o dinheiro, quando você consegue algo do crime, é algo como se fosse um saco furado. Ele entra e sai, só que as consequências não saem. As consequências é eterna. As consequências te oprimem. As coisas que vai vir depois sobre você que vai te trazer depressão, vai te trazer angústia, vai te trazer revolta, vai te trazer ódio, até mesmo uma vontade de se matar. Por quê? Porque o carro ele vem, só que ele vem e ele volta, porque ele não é seu, ele não pertence a você, você conseguiu ele de um jeito errado. Só que a consequência que você adquiriu, ela não vem e vai, ela fica. E é isso que vai oprimir muita gente que está tentando entrar pro crime. Cara, muito bom, muito bom. Aí entra aquele bordão, né? O que vem fácil... vai fácil. O que vem fácil, vai fácil. Ô David, houve algum momento ou situação específica em que você sentiu um medo profundo por causa desse caminho que você seguiu? E aí você imaginou que você poderia ir preso ou até ser morto? Houve esse tempo e esse período assim, ele é fantástico, porque graças a Deus que aconteceu esse tempo, de você pensar assim, cara, isso vai dar errado. Ou eu vou preso ou eu vou ser morto. No meu caso, ser preso não foi a questão, porque eu fui preso, né? Fui preso 2 vezes. Uma que eu fui preso no tráfico e a outra eu fui preso numa receptação de um carro roubado. Então esse não era o caso. O caso era mais a segunda parte que você falou sobre a morte. Aí é onde bateu aquele pensamento, cara, isso vai me trazer a morte. Eu comecei a ver coisas na criminalidade que eu olhei para aquilo e eu falei, o meu futuro vai ser esse. Eu comecei até mesmo se despedir das pessoas que eu amava, que era minha mãe, que era a minha esposa, hoje atual, né, minha esposa que estava comigo, só que era minha namorada, e eu estava meio que se despedindo das pessoas, porque eu sabia que aquele era o meu fim. Então eu fiz o quê? Eu me afastei das pessoas que eu amava, eu passei um período, praticamente quase 1 ano, morando longe da minha mãe, porque eu não queria morrer morando junto com ela. Esse morando longe, era na mesma cidade? Era na mesma cidade, mas eu não descia na casa dela. Eu passei um tempo sem pisar na casa dela, porque o meu pensamento era o quê? Se eu estiver perto dela e alguém tentar me matar, pode ser que a pessoa também, no decorrer dali do tiroteio, atira e não pega só em mim, pega também nela. Então eu pensava que é melhor eu me afastar de quem eu amo, do que eu ferir quem eu amo, não somente com a minha ausência, né, que seria a minha morte, mas também se eu levar alguém comigo, sem necessidade. Então eu me afastei das pessoas.
E comecei a pensar sobre isso que você falou, o medo de morrer. Foi aí que é onde eu comecei a entender que eu precisava se afastar das pessoas. Mas isso não me fez sair do crime. O que me fez sair do crime, ainda a gente vai falar sobre isso. Show, show. Maravilha. E assim, qual foi o fundo do poço para você? O momento exato em que você disse assim, eu não posso mais continuar nessa vida. Aí essa é a pergunta-chave da minha vida. Essa é a pergunta que eu conto isso nos altares, no ministério, onde eu tô ali para poder falar um pouco de mim. Essa é a parte mais fundamental da minha história. O que me fez chegar no fundo do poço e olhar assim e falou, eu não posso mais continuar vivendo sobre isso, foi no dia 29 de abril de 2018. Nesse dia, nunca vou esquecer desse dia, 29 de abril de 2018. Aí, naquele dia foi onde eu olhei, eu falei, eu não posso mais continuar no crime. Ainda que eu estava no crime, mas naquele dia eu tomei uma decisão de sair do crime. Nesse dia, assim, né, o Leon, ele tem a oportunidade de conhecer, que é a Johanna, a minha filha. Desde já eu quero deixar aqui um abraço, um beijo pra ela. Amo demais a minha filha, né. E foi nesse dia que ela nasceu, que eu olhei pra ela ali, recém-nascida, e falei assim, Deus, o que eu fiz da minha vida, né? Eu não posso mais continuar nessa vida. Naquele dia, eu decidi que era hora de deixar o crime, só que eu não sabia como deixar o crime. Porque é o que eu comentei agora antes de falar sobre isso, eu falei, as coisas que a gente conquista no crime, elas vão embora, mas a consequência, ela não vai embora, ela fica. E aí isso é um alerta para as pessoas que às vezes acham que o crime é ostentação e que tudo é bom. Não é. As coisas vão vir com facilidade, carro, fama, dinheiro, poder, ele vai vir até você. Só que vai chegar um momento que só vai ficar as consequências. E você não vai conseguir ter herança nenhuma do crime, a não ser as cicatrizes e as consequências do passado. Cara, que profundo, hein? Que profundo. Se os jovens de hoje em dia vissem essa história, eu acho que muitos deles iriam pensar duas vezes em tomar qualquer decisão que fosse afetar a vida dele de uma maneira profunda. Sim. E agora a gente vai trazer aquela pergunta que eu acho que foi a virada de chave para sua vida também, assim como o nascimento da sua filha, sobre o seu encontro com Cristo. Como foi essa virada de chave? Como foi o seu encontro com uma fé cristã? Qual a mensagem de Jesus? E como foi que você chegou a conhecer Jesus? Foi alguém que te apresentou? Alguém que te levou? Como que foi esse momento? Então, o encontro com Deus, né, o encontro com Cristo, ele foi algo assim maravilhoso, né? Como para mim é a melhor parte da vida do ser humano, ele encontrar Cristo, ele é encontrar a luz, porque se ele encontrar Cristo, ele encontrou o tesouro que ele precisava, né? E quando eu estava preso na segunda passagem minha pela cadeia, em 2018, porque assim que eu saí da cadeia em 2018, eu vim morar para São Paulo. Eu estava dentro daquele presídio, daquela cadeia, e ali eu estava recebendo ameaças de morte, pessoas estavam falando que ia me matar, né? Pessoas falavam que eu não teria mais tempo para ficar ali. E ali eu comecei a falar, eu não conseguia falar com Deus com uma facilidade que hoje eu tenho, de falar essa palavra, Deus. Teve um período da minha vida, né, que foi ali a entrada pro crime, as situações da morte do meu irmão, né? Essa vida que eu comecei a levar, perdeu esse diálogo que eu tinha com Deus. Eu, quando criança, eu era da igreja, juntamente com a minha mãe, meu pai e a minha outra irmã Jéssica. E a minha irmã Sara não era viva ainda, né? Não tinha vindo a este mundo. Então, assim, eu tinha uma conexão com Deus quando criança. Dessa fase de criança, eu saí da igreja para viver o crime. E do crime, eu tive a dificuldade de falar com Deus. Eu não conseguia acreditar que ele existia, porque eu perdi essa fé. Por quê? Porque as pessoas falavam, não, mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. E a minha pergunta para essas pessoas era, mas como Deus é bom e Deus é maravilhoso se ele permite uma pessoa de 15, 16 anos tomar 2 facadas no coração e sendo inocente? Então foi onde eu perdi essa fé com Deus.
Foi onde eu trilhei o caminho do crime. Você questionava Eu Deus. questionava Deus. Eu não conseguia mais entender Deus. Eu não conseguia amar a Deus. Eu não conseguia saber se realmente Ele era bom. Só que Deus, Ele é tão magnífico, tão maravilhoso, Ele é tão surreal que Ele vai respeitar os seus pensamentos, Ele vai respeitar os meus pensamentos, e aquilo que você hoje está passando, Ele vai respeitar aquilo que você está pensando. Só que chega um momento dele se apresentar para você de uma maneira diferente. Chega um momento que ele se apresentou diante de mim na prática e mostrando para você algo que existe, aquilo que a gente consegue ver. Por quê? Jesus Cristo, você vai entender que quando ele está ali ressuscitado, as pessoas olham e acreditam que ele é Cristo, mas Tomé não acreditava. Tomé precisava tocar nas chagas para saber se ele era Jesus. Então chegou um momento na minha vida que Deus também precisou se apresentar para mim como alguém, em forma de pessoas, para falar: filho, eu estou aqui com você. E foi nesse momento que eu tive meu encontro com Deus. Eu falei para Deus da seguinte maneira, meu querido. Eu falei assim: Deus, se é verdadeira que o Senhor existe, se é verdade que o Senhor existe, se é real isso, me prova. Só que eu pedi uma prova para Deus que hoje, nessa data de hoje, é uma das provas que eu pedi para Deus. E o que era? Eu falei: só saio do crime se o Senhor Deus, que diz que é todo poderoso, me tirar dessa cidade de Sarandi, do Paraná, e me levar para morar na capital paulista, lá em São Paulo. Só que aqui a gente não tem parentes, aqui a gente não tem família. A nossa família está toda no estado do Paraná, então era impossível estar aqui hoje. Aí eu chamei minha mãe, numa quarta-feira eu estava preso, ela me visitou. Eu falei: mãe, eu preciso ir embora daqui, eu quero ir embora para São Paulo capital. A minha mãe chorou, minha mãe falou assim: filho, eu não tenho condições para te levar para São Paulo, eu não tenho dinheiro para te manter lá. Isso você tinha 16 para 17 anos? Isso eu tinha 18 anos. 18. Eu falei assim, mas eu não sei como eu vou... Eu tinha 19 anos, que era a minha segunda passagem. Eu falei assim: eu não sei como que vai ser, mas eu preciso ir embora daqui. E eu falei para Deus que se Deus era poderoso, Ele me trazesse para São Paulo. E se Ele era poderoso, Ele me libertava das drogas. Porque Ele disse que tem todo o poder. E eu coloquei Deus a estas palavras. Quando você fala me libertar das drogas, você fala do tráfico ou do uso? De tudo. Eu pedi uma libertação de Deus para tudo, porque assim, depois que você começa a vender droga, depois que você começa a usar droga, depois que você começa a roubar, depois que você começa a fazer as coisas erradas, você precisa ser liberto disso. Porque se você não pedir a Deus a libertação e não permitir Ele te libertar, fica difícil você parar. Sim. Então eu falei para Deus fazer tudo isso por mim. E no decorrer desta vida, eu tava na minha casa, lá onde minha mãe morava. Em 2018, a minha filha não tinha nascido ainda. A Joyce já estava grávida. A Joyce estava grávida e minha filha não tinha nascido. Quando a minha filha nasce, que eu arrependo do crime ali, que eu via que eu teria que sair daquilo para poder ver ela crescer, para poder ensinar ela, cuidar dela. Só que era algo que eu não via saída. Então, assim, as pessoas até tentou me matar lá em Sarandi também. As pessoas praticamente foram atrás de mim. Deus me livrou de bala, Deus me livrou da mão de pessoas terríveis que tentou fazer um mal contra mim. Só que eu não via saída daquilo. Porque eu não conseguia enxergar um futuro, porque eu estava atolado no pecado, eu estava preso no crime. Então assim, eu queria sair, só que eu não conseguia. Foi onde eu comecei a falar para Deus: faz alguma coisa, o Senhor diz que faz, o Senhor diz que o Senhor fala que tem todo o poder nas tuas mãos, então me ajuda. Foi onde eu tive esse encontro com Deus, de pedir para Ele mostrar para mim, não eu falar de Deus, mas Ele mostrar para mim a atitude. Foi aonde Deus, através do meu pai ele veio de lá para cá roubando, foi preso pelo caminho. Caramba. E ele, infelizmente, antes ele usava crack, né? Creio hoje que ele não está usando, mas ele usava crack. Ali ele veio capengando do Paraná para São Paulo. E isso, de repente, a minha filha estava na barriga. Aí a minha filha pegou, nasceu e meu pai me ligou. Eu vi assim no meu celular tocar, aí eu olhei DDD 11. Quando eu atendi a ligação, era o meu pai. Ele falou assim: oi, meu garoto. Eu falei: oi, pai, onde o senhor tá? Ele falou: tô aqui na capital, aqui no Brás.
Eu falei, como que o senhor foi parar aí, pai? Porque eu tinha visto ele só no dia que eu tinha saído da cadeia. Aí naquele dia que eu abracei ele pegou uma bicicleta e saiu. Ele veio de bicicleta pra cá? Ele veio de bicicleta, pegou uma carroça arriada, roubou uma carroça. Ele veio, Eu ri aqui, mas o negócio é... ele vem fazendo várias coisas erradas. Só que olha como que Deus é. Deus, por isso que Paulo ele vai falar que Deus usa as pessoas loucas para confundir os sábios. Deus pega os que não são para confundir os que são. Porque assim, ele veio de lá para cá capengando pelo caminho. E ele me ligou. E olha como que Deus é fantástico. Eu tinha dito para Deus, dentro daquela cadeia, que eu precisava sair daquela cidade para morar para cá. Sabe uma coisa que eu vejo nessa história aí? É que é uma situação muito improvável. Muito improvável. A pessoa que, na real, menos poderia te ajudar devido à situação em que vivia, um viciado em drogas pesadas. Eu tenho certeza que você não esperava de jeito nenhum que fosse seu pai a pessoa a te ajudar a tirar você de lá. Isso. Olha a grandeza de Deus, né? Acho que ele pega e fala assim, olha, exatamente o versículo que você diz, né? Ele pega os que não são para confundir os que são. Ele exalta o fraco para confundir o grande. É isso, exatamente. Poderia ser alguém com um poder aquisitivo muito alto e falar assim, não, eu vou te ajudar. Eu banco você lá durante um ano. Mas de repente foi a pessoa que não tinha nada. Nada, não tinha nada. Era uma pessoa assim improvável e a qual eu não confiaria também. E você nem não tinha uma convivência muito boa com ele. Isso, e eu não tinha uma convivência muito boa com ele, também não dava pra acreditar nele. Como que você vai acreditar num usuário de droga? Então assim, sabe, mas só que aí vem a segunda parte que eu testei, que eu não testei Deus, porque ninguém pode testar Deus, mas eu conversei com Deus. Eu falei assim, Deus, ele me falou assim, meu garoto, vem morar com o pai pra cá. A minha filha tinha acabado de nascer. Eu falei assim, pai, eu vou ver e qualquer coisa eu vou sim. Eu chamei a minha esposa, a Joyce, pro quarto, a gente foi conversar. Eu falei assim, Joyce, só vai ser eu e você que vai saber disso. Hoje vocês todos vão saber. Mas eu disse assim pra Joyce, eu falei assim, Joyce, eu vou falar pra Deus aqui agora. Isso eu tava ainda fumando maconha, tava vendendo as minhas coisas, eu ainda tava fazendo a minha correria. Só que eu falei pra Joyce, eu falei assim, Joyce, aqui a gente vai pedir um sinal de Deus. Se durante 2 meses Deus tiver com meu pai lá naquela cidade de São Paulo e ele permanecer na capital por 2 meses, trabalhando no emprego que ele tava, morando na casa que ele mora, que hoje é aonde eu moro, é aonde ele morava, e o patrão, né, ele deixou o meu pai morar nesta casa, e eu falei para Deus, se durante 2 meses o Senhor deixar meu pai ir lá e permanecer com ele lá nesta casa e neste trabalho, é um sinal que é para mim ir para lá. No dia que a minha filha fez o mêsversário do seu 2º mês, que ela estava viva ali, né? Ela estava recém-nascida, a gente comemorou, né? O bolinho, tudo. A madrinha dela, a minha prima Tainara, quero deixar um abraço para ela também, para todos eles, né? E ela fez esse bolinho para ela, né? E a gente comemorou ali, né? Comeu um pedaço de bolo, tomou refrigerante, tiramos fotos. E ali, o que eu fiz? Minha filha fez 2 meses, eu tava com as malas prontas, só a roupa, só ali da mala, peguei a minha esposa, a minha filha, coloquei dentro de um ônibus e vim pra cá. Com R$400 no bolso, eu não tinha mais do que isso, eu tinha R$400 no bolso e vim pra cá. Quando eu cheguei aqui, eu ainda era usuário de droga, eu ainda tava depressivo, eu ainda tava angustiado, eu ainda tava preocupado, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas foi aí onde eu tive o encontro com Deus. Foi onde Deus permaneceu fiel sempre comigo. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, voltando de lá ainda, quando você tava lá. A gente sabe que romper com o crime é extremamente difícil e complicado, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Eu não sei como que é lá. Como foi pra você essa ideia de chegar e romper, olha, se desfazer de toda a estrutura criminosa que você vivia lá pro crime? Então, isso foi como? Para sair do crime, para você desvincular ali da criminalidade que você tem ali, você cria um laço. Assim, eu não era de nenhuma facção, né? A gente não era nem de PCC e nem de CV. A gente não fazia parte nem de uma organização criminosa. Mas a gente cria aliados, né? A gente cria aliados que a qual, mesmo não sendo de organização criminosas,
a gente tinha ali a nossa parceria com pessoas criminosas que tinha ali o seu peso, né, na criminalidade. E para sair do crime ali, para você poder se desfazer essa aliança com essas pessoas, é necessário Deus te ajudar. Porque é aonde entra o perigo de você querer sair e pessoas não querer deixar você sair. Então, assim, eu costumo dizer que te influenciar para entrar, um monte de gente está influenciando. Entra aqui, experimenta, faz isso, vai ali, faz isso. E você vai, porque você foi influenciado. Só que essas pessoas que te influenciou a entrar, elas não vão aplaudir você sair. Porque elas fazem parte daquela seita que a qual é para te prender ali. Sim. E para mim, David, sair daquilo é necessário, foi o que eu fiz. É sair de perto de pessoas que já não serviam mais. É de sair de ambientes que a qual não te serve mais. Então, se tem ambientes te cercando que não são apropriados para você e que estão te fazendo mal, saiam desses ambientes. Saiam desses ambientes que você vai ter uma oportunidade que Deus vai te ajudar a ser outra pessoa, né? Muito bom. Muito bem. E assim, hoje para você, o que a paternidade representa para você? E como que você usa essa história sua, né, que é uma história muito de superação muito bonita, mas como que você usa isso hoje para orientar, principalmente a sua filha? Cara, ser pai foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Como a gente já comentou, foi a pessoa que transformou a minha vida. Eu costumo dizer, nada contra os pastores, né? Um abraço, meu pastor Renato, para todos eles que me ajudou bastante, mas eu costumo dizer que a minha filha ganhou uma alma para Jesus, assim, no dia do nascimento dela. Ela foi como Deus, ele pegasse água limpinha, assim, passasse nos meus olhos e as escamas caíssem. Então, assim, a paternidade, ela é primazia na minha vida. É o que me faz todos os dias, com dor ou sem dor, com frio ou sem frio, levantar e ir pra rua, fazer aquilo que é necessário, ganhar o dinheiro, lutar pela empresa, lutar pela família. É o que me faz querer ser alguém na vida, é a minha filha, né? Eu não sei, que tem algumas pessoas que dizem assim que não concordam com meus pensamentos, que dizem assim, não, a minha filha é Deus na terra, cara, a minha filha é Jesus Cristo na minha vida. Como assim? Ela foi alguém que Deus, o próprio Deus, se revelou através dela para mim. Então, quando eu olho para minha filha, eu vejo Deus na terra. Quando eu olho para minha filha, eu vejo Jesus Cristo na terra. Cara, é tão bonito você falar isso, porque o nosso mundo, nosso país, principalmente a cultura do nosso país, ela é polarizada por homens que não conseguem assumir uma responsabilidade de paternidade. Homens que têm filhos, colocam filhos no mundo por pura irresponsabilidade, ele não consegue olhar para o seu sangue, pro presente de Deus e ter um mínimo de consideração, ou talvez ter, assim, um viés como esse aí que você tem. A sua filha é Deus revelado. Exatamente. Ela Deus se revela através de uma pessoa. E essa pessoa foi a minha filha. E os conselhos que eu dou para minha filha já são conselhos avançados, sabe? Eu tenho um pensamento que você precisa desde cedo, independente se tem 5, se tem 8, se tem 10, você precisa já aconselhar ela ou ele como você quer que seja o futuro. Não fica mimando uma criança como se ela fosse ser criança eternamente. Você já tem que trazer para ela um ensinamento desta vida, tanto espiritual como física, que ela vai estar lá na frente vivenciando algo que você já está plantando nela. Então, assim, sobre um menino, vai incentivando ele a estudar, a ser ali alguém na vida, a procurar entender o que ele quer lá no futuro. E principalmente as amizades, né? A amizade é importantíssimo. E você como pai, aprenda a dizer não pro seu filho. O não, ele é fundamental. E não é só falar não e esquecer ele de canto. Fala não, mas explica por que você tá falando não para ele. Mostra o caminho. Os filhos nossos, eles precisam entender que os nossos pensamentos para eles são os melhores. Ô David, a gente tem 10 minutos pra gente finalizar. E eu tenho mais 3 perguntas que eu quero muito te fazer. Para quem já viveu sobre constante tensão e pressão e adrenalina,
principalmente por causa do crime, que é o que você viveu lá atrás. Hoje, olhando para sua vida, o que você diria que assim, ó, isso aqui é o que me traz paz de espírito? Cara, para quem viveu assim uma vida perturbada, né, aquela vida assim que muitas das vezes você não consegue nem dormir direito, né? Você acorda já pensando o que vai fazer no dia, você fica ali totalmente perturbado e não sabe qual é o dia que você vai morrer, o dia que você vai preso, aquela vida totalmente atormentada. Hoje o que me traz a paz de Deus, né, que excede todo pensamento, todo entendimento, é algo que eu gostaria assim que as pessoas entendessem. Deus, ele é tremendo de uma atitude assim que ele faz coisas que ninguém conseguiria fazer por você. Então, eu pedi para Deus, falei assim, Deus, eu não consigo ter paz no meu coração. Eu não consigo deitar a minha cabeça no travesseiro pensando que eu não vou acordar. Eu não consigo. Então, eu comecei a pedir a Deus essa paz. E o que me trouxe essa paz foi uns mínimos detalhes, que assim, algo que você tanto pede a Deus e Ele realiza na sua vida. Eu pedi muito para Deus um trabalho. Deus me deu trabalho. Eu pedi muito para Deus amizades boas. Deus me deu amizades boas. Eu pedi para Deus cura. Deus me curou. Eu pedi para Deus algo que somente Deus poderia fazer por mim. E é isso que foi me trazendo a paz. Foi entendendo que Deus, ele cuida de todos os detalhes. E isso fez eu ter paz no meu coração. Foi conhecer Cristo e Cristo trouxe a luz que eu precisava. Então, em uma palavra, a paz para você é? Jesus Cristo. Muito bom. Agora, uma mensagem sua para um jovem. Se você pudesse ficar frente a frente com um jovem que está pensando em entrar para o mundo da criminalidade, olhando no olho do jovem, o que você diria para ele? Cara, se eu tivesse um jovem na minha frente, assim, eu pudesse falar para ele assim, jovem, se você já entrou pro crime, vai ser um pouco mais difícil você abandonar essa prática, mas é possível. A Bíblia vai dizer que tudo é possível ao que crê. A Bíblia vai dizer que nada é impossível para Deus. Então, se você já entrou pro crime, existe uma oportunidade para você sair. E essa oportunidade é hoje. Eu costumo escutar bastante um cantor de rap chamado Tiagão, lá do Paraná. Tiagão é fera. Ele diz assim, se você ainda está respirando, se você ainda está escutando este som, existe uma oportunidade para você. E também o nosso professor Salomão, né, o rei Salomão, ele vai dizer em Eclesiastes que enquanto há vida há esperança. Então, se você está respirando hoje, é possível você ser liberto do crime, é possível você ser liberto das drogas, é possível você viver uma nova vida, desde que você reconheça que você precisa de ajuda. E para quem não entrou, fica um conselho, não entra. Por quê? Porque a consequência do crime é as piores que existe. Ou você vai perder tudo, ou você vai preso, ou você mesmo vai perder a sua vida e vai morrer. E se você morrer no crime, infelizmente, você vai ter uma consequência eterna, só que de morte. E uma morte eterna, que a qual a gente não quer para ninguém. Então, jovem, tanto homem quanto mulher, se você não entrou pro crime, não entre. E se você entrou, procura um jeito, procura pessoas que vai te orientar a sair dessa. E tenha certeza que a pessoa mais importante é Deus, é Jesus Cristo. Muito bom, muito bom. Bom, David, eu quero deixar agora aqui você livre para você fazer as suas considerações, falar o que você quer falar à vontade aí. Olhando para... Cara, eu quero só agradecer você, né? Agradecer a todos e glorificar a Deus por este momento, né? Peço a Deus que continue derramando as bênçãos dele sobre a sua vida. Você, como eu disse no começo, o Leão foi uma pessoa assim que me ajudou a entender um pouco da parte financeira. Eu conversava com o Leão quando a gente se conheceu e o Leão ele falou assim, mas o que você quer ser no futuro, né? O que você pretende ser? E ali eu falei diversas profissões para ele falou, não, você tá errado, você tem que focar em algo que você é bom, aquilo que você consegue fazer, então vai para cima disso, você
consegue realizar isso? Faz isso. E ali é onde ele me incentivou a pensar diferente. Então, assim, cara, eu agradeço a Deus por você mesmo, né? As pessoas que têm a oportunidade de te conhecer, acredito eu que muitas pessoas também pensam da mesma forma. E pedir para Deus visitar o coração das pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Que o Espírito Santo possa ministrar os corações deles, que eles possam entender o amor de Deus pela vida deles. Cara, Deus é fundamental e não interessa a situação que você vive hoje, ou que você vai viver amanhã, ou qual é a situação que você já passou lá atrás. Mas uma coisa eu aprendi nessa vida, cara, enquanto você estiver aqui nessa terra, existe uma oportunidade para você fazer coisas melhores. E começa hoje. Começa hoje fazendo algo diferente, perdoando aquilo que você já tinha que ter perdoado, amando a pessoa que você está do seu lado. Valorize quem está do seu lado, porque Jesus Cristo é contigo. Amém. Cara, eu quero te agradecer Eu que imensamente, agradeço, cara. Obrigado mesmo por você Obrigado. ter vindo aqui compartilhar a sua história, que eu sei que é uma coisa íntima, não é qualquer pessoa que faz isso. E eu, de verdade, louvo a Deus pela sua vida e obrigado, cara. Amém, irmão. Obrigadão, hein? Deus te abençoe. Amém. Foi...